Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar hoje um recurso do município de Curitiba, no Paraná, questionando a imunidade tributária de débitos da extinta Rede Ferroviária Federal. A Rede Ferroviária era uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério do Transporte e foi extinta em 2007. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a imunidade tributária do IPTU, como determina a lei federal, porque os imóveis da rede foram transferidos para a União. Mas o município alega que essa isenção é referente ao imposto do exercício de 2001 e contribuições de melhorias realizadas em 1999. Portanto, antes da transferência, época em que ainda não fazia parte da União e, por isso, não tinha a imunidade. Para o município, a isenção ofende dispositivos da Constituição Federal, como o da competência para determinar esse benefício, que nesse caso seria da administração da cidade. A União defende, entre outros, que a obrigação tributária não pode ser exigida por um município. O caso teve repercussão geral reconhecida pelo STF e agora os ministros vão decidir se os tributos são devidos. O relator é o presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa. Bom, e dia de sessão plenária é dia de conversar também com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Bom, quando eu compro um imóvel, eu assumo os gastos, né, e os débitos de IPTU, né? Fred, é exatamente isso. O Código Tributário Nacional, ele estabelece que quando você tem uma aquisição de propriedade, quando ela se dá para uma compra e venda, por exemplo, o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, ele acompanha o imóvel. Então, o que acontece? Se no momento da escritura pública você apresentou uma certidão de inexistência de débitos em relação a esse tributo, você não vai assumir nenhum débito em relação aos tributos anteriores. No entanto, se não tiver a apresentação dessa certidão, o adquirente automaticamente ele se subroga como o devedor desses débitos referentes a esse tipo de tributo. Isso não acontece, Fred, quando, por exemplo, se tem uma aquisição em asta pública. A asta pública é um ato processual pelo qual os imóveis penhorados, eles são vendidos. Quando se dá em asta pública, isso que eu acabei de falar não acontece. Aí o arrematante, ele recebe o imóvel totalmente livre e desembaraçado, porque a partir do momento em que ele paga o preço ali da arrematação, esse preço por si só já deve ser utilizado para abater os débitos referentes ao imposto e aí ele recebe o imóvel totalmente livre e desembaraçado. Doutora Gisele, neste caso aí a União sucedeu, né, os direitos e os deveres da extinta Rede Ferroviária Federal. Qual é a questão, então, que está sendo discutida? Pois é, houve uma sucessão, né? Em tese a gente então teria uma situação, como eu falei logo anteriormente. No entanto, a questão central aqui é que a União, assim como o Distrito Federal, os estados e os municípios, eles têm o que se chama de imunidade recíproca. A Constituição Federal, Fred, estabelece que veda a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de um dos outros. Então, o que nós temos aqui é uma situação diferenciada. De fato, o Código Tributário Nacional, ele diz que o adquirente, ele é o sucessor tributário em relação aos créditos, débitos relativos ao IPTU. No entanto, a União, ela tem a chamada imunidade recíproca. Os ministros agora vão definir. Este, inclusive, é o primeiro processo da pauta, deve ser chamado a julgamento logo no início da sessão pelo ministro Joaquim Barbosa, e os ministros vão definir se isso é possível ou não. Tá certo, doutora Gisele. Os ministros do Supremo também devem voltar a analisar um recurso extraordinário apresentado pela União contra uma decisão do TRF da 4ª Região. O tribunal reconheceu a legitimidade das associações e sindicatos para representar seus filiados independentemente de autorização expressa. O TRF entendeu que as associações e sindicatos podem entrar não só com mandado de segurança coletivo, mas também com ações judiciais, buscando direitos dos seus filiados. No recurso, que deve ser analisado pelos ministros, a União defende que a decisão do regional fere a Constituição Federal. Para a União, é necessária a autorização expressa dos associados para serem representados na Justiça. Sem ela, os integrantes não podem se beneficiar com a decisão transitada em julgado.
O assunto teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo e já começou a ser discutido pelo plenário. O relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, negou o pedido da União e foi acompanhado pelo ministro Joaquim Barbosa. Já o ministro Marco Aurélio concedeu em parte o pedido. O caso volta para julgamento com o voto vista do ministro Teori Zavascki. Doutora Gisele, eu lembro que a gente já conversou sobre esse assunto, né, aqui mês passado. Quando a associação ingressa em juízo, ela defende o direito de uma outra pessoa? Fred, esse caso realmente já esteve na pauta diversas vezes. Alguns pedidos de vista suspenderam o julgamento. Na sessão de hoje ele vai ser retomado com o voto vista do ministro Teori Zavascki. Em relação ao que você me perguntou, no direito isso se chama de substituição processual. Ou seja, a princípio, quando alguém tem uma ofensa a um direito, é essa mesma pessoa que deve ingressar na justiça para poder requerer aquilo que ela entende ser devido. Então, ninguém poderá pleitear em nome próprio um direito alheio. Isso é o que está no nosso Código de Processo Civil. Mas a própria legislação, ela traz algumas exceções. Então, desde que a lei autorize essa substituição processual, ela pode acontecer. Um exemplo que nós temos é exatamente esse das associações. A associação, quando ela ingressa, é ela que é a titular ali, a ação, ela está sendo proposta, ela é a titular do direito de ação, mas o que ela reivindica ali naquele processo judicial são direitos dos seus associados. Então, quando se tem isso, é o que se chama de substituição processual. A Constituição Federal diz que tem que ter uma autorização. O que o Supremo vai decidir hoje é o alcance dessa expressão prevista na Constituição Federal. Doutora Gisele, rapidinho, por enquanto, há um voto divergente, né, que é do ministro Marco Aurélio. Qual foi o entendimento dele? O ministro Marco Aurélio entendeu que, no processo, existe, inclusive, procurações que foram passadas individualmente por cada um dos associados. Essas procurações, por si só, acabariam impedindo que outros associados, que não aqueles, acabassem se privilegiando, enfim, fazendo uso daquela decisão que favoreceu aqueles que inicialmente ingressaram com a ação. Então, o ministro Joaquim Barbosa, que apresentou o voto vista na sessão anterior, ele já entende de uma forma diferente. Ele entende que a associação, ela pode sim ingressar na justiça para defender os direitos dos associados. Essa legitimação, ela pode advir do próprio estatuto ou da Assembleia Geral, mas no momento de executar aquela decisão, seria necessário uma autorização individual. Tá certo, doutora Gisele.